Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero convidar você nos próximos minutos a estarmos juntos para refletir a respeito do Evangelho que a Igreja nos propõe neste terceiro domingo do Advento. É o domingo da alegria, né? Ou seja, chamado de domingo Gaudete. Gaudete quer dizer alegrai-vos. Essa palavra ela é tirada exatamente da antífona de entrada desse domingo, que é também aquilo que nós ouvimos na segunda leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. Por quê? Por que essa alegria? O Senhor está próximo, não é? Deus se aproxima de nós e essa é a fonte da nossa alegria. Jesus é a causa da nossa alegria. Ele é o porquê de nós nos alegrarmos. E por que é que vem esta alegria ao nosso coração? Veja, nós vivemos num mundo onde, infelizmente, a tristeza vai tomando conta das pessoas. Eu tenho notado muito nesse tempo, principalmente após essa pandemia, o quanto as pessoas estão tristes, profundamente tristes. É claro que nós encontramos uma explicação para essa tristeza em vários fenômenos diferentes, né? Ou seja, as pessoas trancadas em casa, não podendo sair, as dificuldades e as crises econômicas, as brigas familiares, as angústias, o medo, né? O próprio medo da morte, o medo do contágio, o medo da doença, tudo isso foi tomando conta um pouco das pessoas, né? O psiquismo abalado, a pessoa já não se alegra mais. Porém, se a gente for parar para pensar como é que funciona, né, psicologicamente o mecanismo da alegria, você vai notar o seguinte, que uma das maiores fontes de alegria está exatamente na convicção, na certeza de que nós somos amados. Ou seja, quando São Paulo fala dos frutos do Espírito Santo, um desses frutos é a alegria. E ele coloca isso logo depois da caridade, do amor. Ou seja, quando você sabe, quando você experimenta que é amado, ali vem uma alegria muito grande. Isso é verdade naturalmente, isso é verdade sobrenaturalmente. Por exemplo, quantos de nós já não tivemos a experiência de ver pessoas, né, enamoradas, né, aquele namorado, aquela namorada apaixonado pelo outro, na certeza de ter encontrado a pessoa que ama, a pessoa pela qual é amado? Muito bem. Uma das características mais claras dessas pessoas é uma imensa alegria, né? E apesar de viver no meio de sofrimentos, eu me lembro claramente quando eu era pároco, né, em Barão de Melgaço, uma paróquia aqui da Arquidiocese de Cuiabá, que fica na região do Pantanal. Eu era reitor do seminário e nos finais de semana, então, eu ia para Barão de Melgaço para atender aquela paróquia que não tinha pároco residente. Muito bem, eu me lembro que uma vez eu encontrei um rapaz que morava numa das comunidades rio abaixo, né? Comunidade de Porto Brandão. Ele saía de lá de Porto Brandão, no meio da poeira, né? Enfrentando aquela poeira fina do Pantanal. É interessante, quem não conhece a área do Pantanal, é o seguinte fenômeno. Pantanal é uma região de alagamentos, na verdade não é um pântano. É que a água, nessa estação agora, nessa época do ano, né, as chuvas são bastante abundantes e o rio não tem velocidade suficiente para escoar toda a água. Então existem esses alagamentos sazonais que são chamados aqui no Pantanal de baías, né? Então quando baixa a água na época da seca, toda aquela região fica bastante seca, mas no chão tem um pó diferente, que é um pó que vem exatamente, não é somente da terra, mas é também daquele humus
das árvores que apodreceram durante o período da enchente, as folhas, etc. E aquilo vira um pozinho fino que parece um talco, né? Pois bem, eu me lembro desse rapaz que andava vários quilômetros lá de Porto Brandão para ir namorar em Barão de Melgaço. Ele pegava, colocava a roupinha dele dentro de um saco plástico, desses sacos de arroz de 5 quilos, e saía no sol com a roupa, né? A roupa nova dentro de um saco, e ele enfrentava a poeira e o sol para chegar em Barão de Melgaço. Quando ele chegava em Barão de Melgaço, ele parecia um monstro, coberto de pó, né? Coberto com aquele talco fino da poeira do Pantanal, e ele ia na casa do amigo, tomar banho, trocar de roupa, tirar a roupa toda empoeirada e colocar a roupinha nova que estava dentro do saco plástico, colocava um pouquinho de perfume e ia namorar. Um dia eu perguntei para ele: mas fulano, não é pesado demais, né? Não é pesado demais você enfrentar esse sol, essa poeira, para você vir aqui namorar? A resposta dele foi essa: padre, nada é pesado quando a gente ama. E isso ficou no meu coração. E não somente ficou no meu coração, mas me evangelizou a mim, né? Por quê? Porque eu era pároco e eu também tinha que enfrentar essas coisas. Eu tinha que sair de Cuiabá. Naquela época não havia asfalto para Barão de Melgaço, então eu tinha que enfrentar os 100 quilômetros de distância do seminário até Barão de Melgaço, com vários quilômetros de, às vezes, poeira, às vezes alagamentos, num gol quadrado, sem ar-condicionado, buraco não faltava, não faltavam peripécias, e eu vi que essa era a disposição que eu tinha que ter no meu coração para ir evangelizar lá em Barão de Melgaço. Nada é pesado quando a gente ama. Eu vi aquele rapaz sair lá de Porto Brandão para namorar em Barão de Melgaço e eu pensei: puxa vida, eu tenho que ir deste jeito para Barão de Melgaço toda semana para evangelizar, para encontrar o meu Senhor Jesus, para encontrá-lo nos meus paroquianos a quem eu devo amar e servir. Com alegria, alegria de quem sabe que é amado. Eis aí, né? Segredo da alegria. O segredo da alegria é saber que aquele que nos ama e que nós amamos está muito perto de nós, está próximo de nós. Mesmo que a única coisa que você sinta é o calor do dia, é a poeira, é o cansaço dos pés inchados, etc. Mas ir com alegria, ir assoviando de alegria, porque o Senhor está próximo. É a Ele que nós amamos, é Ele que nos ama. E essa é a beleza de celebrarmos a alegria. A alegria é saber que eu sou amado. Então, veja, eu quero dizer essa palavra para você que nesse tempo, agora, tem vivido tantas aflições, tantos problemas, tantas angústias. Você que carrega o calor e a poeira do dia. Quem sabe o que é esse calor e esta poeira do dia, né? Quem sabe é o desemprego, é algum conflito familiar, alguma doença, né? Quem sabe um ente querido que você perdeu nesses tempos, né? Tudo isso, todas estas angústias, estas misérias que nós devemos carregar, né? A cruz do dia a dia. Quem quiser me seguir, disse Jesus, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Mas carregar a cruz e carregá-la com alegria. Nesse tempo do Advento, a Igreja, com este domingo Gaudete, quer nos recordar que no meio da penitência e das agruras da vida, nós devemos ter sempre, no fundo do coração, uma alegria que é muito mais profunda do que a simples alegria afetiva humana. Uma alegria que é na profundidade da alma.
mesmo que afetivamente estejamos às vezes perturbados, mas aquela certeza profunda de sermos amados, né? E de onde vem isso? Onde nós vamos encontrar esta alegria? Porque é fácil explicar e dizer que a alegria tem que estar no nosso coração, mas como é que nós vamos chegar até ela? Pois bem, o Evangelho desse domingo, que é tirado de São Lucas, capítulo 3, versículos de 10 a 18, ele nos explica isso. São João Batista, né, anuncia que eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias, ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Vejam, aqui São João Batista está falando de duas ordens, duas coisas, a ordem natural e a ordem sobrenatural. A primeira ordem, eu vos batizo com água, é a ordem natural. Quer dizer o seguinte, nós, na nossa natureza, nós precisamos fazer aquilo que Deus nos pede. E o que é que Deus nos pede? Ele nos pede a justiça, nos pede aquilo que são os 10 mandamentos. É o que São João Batista tenta explicar para as pessoas no início desse evangelho. Quando ele diz para as pessoas que devem partilhar quando eles têm em abundância, né? Justiça distributiva, devem também não cobrar mais do que o necessário ou não fazer mal a ninguém, né? Todos esses atos de justiça em que a gente vive conforme a lei de Deus, seguir os 10 mandamentos, em suma, não fazer nada de injusto. Pois bem, aqui nós temos algo já de importante, que Deus pede de todo ser humano, batizados e não batizados. Os 10 mandamentos são direito natural e a gente precisa fazer o que é correto, né? Dar a Deus o que é de Deus, dar a César o que é de César, dar do próximo ao próximo o que é do próximo. Toda essa realidade, ela é importante. Pois bem, quando a gente faz as coisas corretamente, quando a gente faz as coisas justas, isso já nos dá uma certa alegria. Por quê? Porque nós sabemos que estamos fazendo aquilo que é correto. Porém, Jesus quer nos dar uma alegria ainda mais profunda. Não é simplesmente esse batismo com água, ou seja, essa conversão de nós vivermos a ordem justa daquilo que está nos 10 mandamentos, mas nós fazermos algo mais profundo ainda. Jesus nos batiza com o Espírito Santo e no fogo do seu amor. Por quê? Porque Ele quer nos dar o amor sobrenatural. Veja, no batismo de água de São João, Deus nos pede que a gente tenha um amor humano, um amor justo, um amor que respeita os outros. Mas no batismo do Espírito Santo, Deus nos pede que nós tenhamos um amor divino, um amor muito superior, um amor que vem do céu. Agora, se esse amor não for derramado em nossos corações por Jesus, nós não teremos essa força, esta capacidade de amar os outros e de nos entregarmos e dar a nossa vida pelos outros. Então, o Espírito Santo, a graça de Deus, quer vir em nossos corações para nós termos lá no fundo da nossa alma um amor que é muito mais do que simplesmente um estado psicológico, afetivo, em que a gente se sente amado e fica alegre. Mas é uma certeza ontológica, uma certeza muito mais profunda, no fundo da nossa alma, que vem de Deus e que nos dá uma alegria divina, uma alegria superior, uma alegria que é do céu, uma alegria constante, uma alegria, deixa eu dizer, que é uma alegria eterna, né? E aqui a gente tem que então ficar bem mais concreto e responder para você, na prática,
padre, achei interessante, achei bonito, tudo bem. Tem 2 amores, 2 ordens, 2 alegrias, né? Ou seja, na ordem natural, eu sou amado, eu devo amar, fazer as coisas justas, fazer aquilo que se espera de mim, etc. Isso vai me dar uma alegria boa, justa, tudo legal, mas é uma alegria simplesmente humana. E existe uma outra coisa, um amor sobrenatural, né? Um amor que vem do céu, que vem do Espírito Santo, que não passa, não é transitório, esse é eterno, que é algo que está na profundidade da alma, na certeza de que nós somos amados, e é então aqui que a gente, né, vive esse batismo de fogo do Espírito Santo. Mas na prática, como que a gente encontra isso? Né? Na prática, como viver esta dinâmica nova, essa realidade mais divina, superior do amor que vem do céu? Bom, veja, em primeiríssimo lugar, eu vou dizer aquilo que é o óbvio, que eu já disse aqui tantas vezes e que é quase uma ladainha que eu repito a cada domingo. Em primeiro lugar, esteja em estado de graça. Né? É aquilo que João Batista responde no Evangelho. O pessoal ia lá e perguntava: "Que devemos fazer?" Né? Essa pergunta foi feita lá 3 vezes. Né? Versículo 10, a multidão pergunta: "Que devemos fazer?" Versículo 12, os cobradores de impostos: "Mestre, que devemos fazer?" Versículo 14, os soldados perguntam: "E nós, que devemos fazer?" Pois bem, a resposta de João Batista, né, é o seguinte: parem de pecar. Ou seja, façam aquilo que é justo, que está nos 10 mandamentos. Parem de pecar contra os 10 mandamentos. Façam somente aquilo que é justo. Né? Então, primeira coisa, bem concreta. Né? Não adianta você querer construir uma vida mística, uma vida com Deus, uma vida no Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo, se você não estiver em amizade com Deus. Tem gente que não presta atenção nisso, né? Que vai rezar, sente consolações, arrepios, sei lá o que, etc e tal, e nunca se preocupa em uma verdadeira conversão, de ir lá se confessar e receber o perdão dos pecados. Veja, se você não está em estado de graça, se você está no pecado e continua pecando sempre, então os seus arrepios místicos, meu irmão, pode ser que sejam até de Deus, mas eles são um convite para a conversão e você não está ouvindo o convite. Você não está ouvindo o que Deus está querendo de você. Então essa é a primeira coisa, assim, bastante concreta, bastante real, bastante palpável. Você precisa estar em estado de graça. Uma vez que a gente está em estado de graça, nós precisamos, então, confessados, nós precisamos estar muito unidos a Jesus. É o Senhor que vem e vem para nos trazer alegria. Né? O Cristo, aquele que é Deus encarnado, que é ungido com o Espírito Santo, né? O Cristo vem para nos dar este batismo no fogo no Espírito Santo. Então o que é que você tem que fazer na prática? Na prática nós precisamos nos aproximar mais de Jesus. Na fé, na esperança, na caridade, né? Cada vez mais, crendo em Jesus. Vá ao sacrário, adore Jesus, né? Comungue bem, faça ação de graças depois da comunhão. Eu insisto muito nisso porque é daí que vai vir aquela convicção arraigada, aquela fé certa, segura, rocha em cima da qual nós construímos a nossa casa, né? De que eu sou amado. E você vai começar a ver, nesse amor de Cristo, que toca o fundo da sua alma, que você vai ter mais força. Sim, é isso. Você vai ter mais força para fazer as coisas corretas. Atenção, né? Como é que é essa força que vem de Jesus? É o seguinte, veja. As pessoas, nós estamos acostumados a querer soluções mágicas imediatas, né? Então você vai lá e comunga. Padre, eu comunguei tudo direitinho, não vi diferença nenhuma. Ó,
pera lá, isso daqui, né, não é o espinafre do Popeye, né? Desculpa usar essa comparação tão antiga, né? Isso aqui é para pessoal que tem DNA, data de nascimento antigo, né? Existia um desenho animado antigamente que era um Popeye. Popeye era um marinheiro que, nos momentos de necessidade, né, ele pegava uma lata de espinafre, comia espinafre e ficava forte imediatamente com o espinafre, né? Então é um negócio imediato, mágico. O espinafre entrou na boca dele e ele imediatamente já ficava forte. Então as pessoas têm um pouco essa ilusão com relação à Eucaristia. Eu estou em estado de graça, estou comungando direitinho, então de repente eu quero ficar forte, superar tudo e ser capaz de tudo. Pera lá, não é assim. Não é desse jeito. É uma força de Deus que você nota na sua vida, no seu dia a dia, mas para perceber isso, você precisa, né, de uma certa distância. Vamos entender aqui. Você já está comungando bem, né, sei lá, há 2, 3 meses. Se você está comungando tudo direitinho, então você vai olhar para trás. E olhando para trás, você vai começar a ver uma leve mudança na sua vida. Não é uma mudança abrupta, de repente, uma mudança repentina, mágica. Não, nada disso. É uma mudança real, verdadeira, mas é uma mudança orgânica. Ela vai acontecendo. E você, então, vai cada vez mais ficando firme e arraigado nesta convicção de que Deus ama você. Quando você vê que Deus ama você, tudo fica mais leve. Fica mais leve de fazer as coisas, fica mais leve de você obedecer a Deus, fica mais leve de você fazer as coisas que Deus espera de você. Mas vá perseverando. É necessário sair um pouco do moralismo inicial, né? Porque você começa a sua vida querendo superar o pecado, aquela primeira parte lá que o João Batista diz, né? Ou seja, seguir os 10 mandamentos. Mas depois que você, né, combateu bastante os pecados, você precisa ter um coração mais leve, um coração, né, que sabe se abandonar e se entregar nas mãos, nos braços deste Deus que nos ama, Deus encarnado e que transformou a nossa vida, nos tirou dos nossos pecados. Muito bem, e a gente vai, então, começa a saborear, começa a fazer essa refeição espiritual que vem na Eucaristia, onde verdadeiramente o fogo que está no coração de Jesus vem para nós também. Quando nós comungamos bem, né, nós recebemos o Cristo, o ungido de Deus. Portanto, o fogo do Espírito Santo que está no coração de Jesus vem para o nosso coração também. Para você notar se você está fazendo isso corretamente, que você está fazendo isso direitinho, você só vai conseguir enxergar depois que você, por um certo período, foi comungando amorosamente. Você então olha para trás e você vê então essa alegria fundamental de saber que você é amado, que você é amada por Jesus. Essa é a realidade da alegria que nós celebramos nesse domingo Gaudete. Então vamos lá. Vamos para aquele que é a fonte, a causa da nossa alegria. Vamos para Jesus. Ele está se aproximando, ele está às portas, não é? O Natal já está bem próximo. Vamos então, através deste caminho espiritual, cada vez mais nos aproximar desse Senhor que é para nós fonte de alegria. A certeza de que Ele nos ama e que é com este amado que nós nos encontramos em cada comunhão. E então, como não amar de volta quem nos ama assim? A alegria invade nossa alma, uma alegria muito mais profunda do que um simples estado emocional transitório. Uma alegria baseada na certeza da fé, que sabe que é amado. Isso nos dá esperança e faz brotar em nosso coração a verdadeira caridade. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho,
e do Espírito Santo. Amém.